Olá amigos, eu sou Tiago Bonfim, estamos aqui hoje para falar sobre propriedade intelectual. Propriedade intelectual que está diretamente relacionada ao nosso conteúdo, que é de inovação. E é um dos assuntos mais importantes quando se trata de criatividade, invenção, inovação e desenvolvimento de novos produtos, novos serviços, novos processos. Porém, é um assunto que ainda é pouco conhecido e, portanto, negligenciado por inventores, por criadores, por empresas que criam coisas legais que podem ser muito bem exploradas e difundidas, como a gente já viu que é a função da inovação, difundir o conhecimento, as novidades e fazer com que isso melhore a sociedade, melhore a parte social, o desenvolvimento econômico do país, enfim. E o que é que acontece? Em poucas palavras, o que seria essa propriedade intelectual? Intelectual no sentido de quem criou. Existiu, na criação de algo, uma elaboração intelectual. E a propriedade é dizer assim, dar direito de propriedade, ou seja, dar direito a quem realmente desenvolveu. É uma propriedade de um carro, a propriedade de uma terra, não tem lá um documento dizendo que é de propriedade de fulano de tal? Pois pronto, mesmo processo se dá a criações, a invenções. E aí nós vamos ver quais são essas modalidades. Existem várias espécies de propriedade intelectual. Vamos citar algumas que certamente vocês já ouviram falar, como direitos autorais, como patente, mas existem outras que são menos conhecidas. A gente vai dar uma pincelada sobre cada uma delas para vocês terem um entendimento dessas modalidades e cada uma na sua categoria. Primeira delas, direitos autorais, criações, criações geralmente artísticas, obras literárias, livros, textos, pinturas, música, projeto de arquitetura, fotografia, tudo isso é o que o pessoal costuma chamar hoje na economia de economia criativa, que são aquelas coisas que a gente desenvolve basicamente através do que está na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. Então os artistas são protegidos pelos direitos autorais, beleza? Aí agora entra uma segunda espécie que é o software, que é para proteger os programas de computador, os aplicativos, as pessoas, os desenvolvedores de sistema. Quem desenvolve sistema está protegido lá pela uma categoria chamada software. Existe também, essa aqui agora são as menos conhecidas, por exemplo, uma outra espécie que chama cultivares. O que são os cultivares? Para proteger a propriedade intelectual no desenvolvimento de novas espécies de plantas. Então, os cultivares são para os vegetais. Por exemplo, eu visitei uma fazenda de uva em Petrolina e eles disseram o seguinte, essa espécie aqui de uva chamada Arra 15, ela é de origem japonesa, se eu não me engano. Eita, esqueci agora. Mas o certo é que eles, aqui, cada plantinha dessa aqui, nós pagamos royalty, nós pagamos para quem desenvolveu a espécie Arra 15. Então foram feitos vários testes desenvolvidos para que ela pegue menos praga, que seja mais resistente, que coloque os frutos em menos tempo, que se adapte melhor ao solo, que exija menos água. Então tudo isso é um desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele custa muito dinheiro e muito tempo. Então a forma de proteger aqueles que desenvolveram é a propriedade intelectual, e para poder você cultivar você tem que pagar direitos de propriedade, beleza? Uma outra modalidade, a quarta modalidade, é a topografia de circuitos integrados. O
que seriam esses circuitos? São aquelas placazinhas que tem no controle remoto, que tem dentro de um computador, em eletrônicos em geral, existem as placazinhas com os circuitos. E se alguém criou uma modalidade nova, diferente, ele pode proteger, né? E com essa proteção, ele pode comercializar e fazer com que a sua ideia, o seu projeto, né, a sua criação, ela seja realmente remunerada, ele pode licenciar para outros. O que é que acontece? É simplesmente uma forma de combater a pirataria. Se alguém começar a utilizar conforme ele desenvolveu, ele pode ir lá restringir, ele pode cobrar os direitos, danos morais e por aí vai, beleza? E aí a quinta, ela é uma nova categoria que chama propriedade industrial. Para essa existe uma lei específica da propriedade industrial e ela compreende 4 formas, 4 modalidades. São elas: patente, marca, desenho industrial e indicação geográfica. Nós vamos ver cada uma delas. Primeiro, patente. Você certamente já ouviu falar, é um produto que patenteado, tem a patente disso e por aí vai, né? O que seria? É um título de propriedade temporária dado a quem desenvolveu aquilo. Pesquisadores, às vezes laboratórios, às vezes empresas, né? E é uma forma de garantir que aquela pesquisa, aquele desenvolvimento, aquele dinheiro e aquele tempo destinado àquele desenvolvimento, ele seja garantido, né? Protegido ali, para que essa empresa ela possa, inclusive, licenciar para terceiros. Um exemplo clássico da patente é na parte de medicamento. Então, o laboratório ele desenvolveu, através pagou pesquisadores, comprou equipamento e fez testes e mais testes. Uma vacina dessa aí do Covid, foram milhões gastos para desenvolver a vacina. Desenvolveu, funcionou, deu tudo certinho, aí patente, e essa patente faz com que somente aquela empresa possa utilizar daquela forma. Vocês podem ver que lá nas vacinas existem 2, 3 empresas, laboratórios, e no mundo todo tem gente pesquisando, gente que já desenvolveu, gente que está desenvolvendo e gente que já desenvolveu e está aperfeiçoando. Então ali é o seguinte, aquela descoberta só vale para aquela empresa. Quer que produza por outro? E aí você vai licenciar, você vai fazer um acordo, um contrato e por aí vai. Beleza? Então é mais ou menos assim que funciona. E lembrando que é temporário. Por exemplo, medicamentos são 10 anos. Então, aqueles remédios que chamam de marca, né? Os remédios de referência, eles detêm aquilo ali por 10 anos. Depois daquilo ali, o governo toma posse de volta, toma posse do método, e ele pode inclusive fazer os genéricos, né? Liberar para outros laboratórios fazerem os genéricos. É mais ou menos por aí. Então, um exemplo de patente são os medicamentos. Aí vem uma outra forma dessa propriedade industrial, que são as marcas. É você desenvolver, né, um logotipo, uma logomarca, um slogan, um desenho visual ali que você represente a marca. Então é um sinal distintivo, distingue produto, serviço ou empresa das demais. E aí você não pode estar utilizando aquela marca registrada em outras coisas se não for a própria empresa. Por exemplo, a gente tem aí, vai lá na feira, é só o que tem é o boné da Nike, é a camisa da Umbro, você tem as camisas lá dos times europeus, ali é a famosa pirataria. Mas pelo direito de marca, se eles tivessem como controlar isso aí, os donos das marcas chegariam, ei, toca fogo aí nessas camisas todinhas. Mas é porque se torna uma coisa tão incontrolável que é inviável a empresa está indo atrás disso, em alguns casos. Em outros casos mais específicos, as empresas caem em cima, tira muitos produtos de circulação da processo, da cadeia. Por quê? Porque ela tem a marca registrada. Beleza? Tranquilo? Agora tem desenho industrial. Desenho industrial nada mais é do que um formato, a forma visual de algum produto,
que ele é único, foi a empresa, foi um design que criou. Inclusive existe a profissão de design de produtos. É ele pegar um telefone celular que tem um formato e criar, fazer um outro formato dele, né? Vocês vão ver nos slides aí, por exemplo, que tem uns formatos de telefone, mas pode ser para qualquer coisa, inclusive para um carro. Um carro vai ser lançado, ele já entra logo com um registro de desenho industrial para dizer que aquele modelo, aquele formato, aquelas medidas, aquelas cores, aquela configuração visual é própria daquele carro e já está protegido para aquela montadora que criou o carro. Entenderam? Então é isso. Aí você, depois que desenvolve, você pode comercializar. Mas é muito importante que você faça o registro, tá bom? E por último, não menos importante, a indicação geográfica. O que seria a indicação geográfica? Nada mais é do que você reconhecer a um determinado produto, pode ser serviço também, mas geralmente é produto, alguma característica muito particular de uma região. Por exemplo, já ouviram falar no queijo de Minas? Ou no queijo canastra, que é um mais específico ainda? O queijo canastra é um tipo de queijo que existe um padrão. São várias fábricas, mas todas essas fábricas, elas estão situadas na mesma região, a Serra da Canastra, em Minas Gerais, e somente aquelas fábricas que estão dentro daquela região ali e que utilizam um método padronizado é que podem utilizar esse selo de queijo canastra. Quer um exemplo mais próximo? Cajuína do Piauí, que demorou muito tempo, mas recentemente conseguiu o título de indicação geográfica, ou seja, a cajuína aqui no Piauí, ela é um patrimônio que está lá registrado e que pode utilizar esse nome, cajuína do Piauí, somente produtores do Piauí que utilizam um método padronizado de elaboração da cajuína. Então tem todo um ritual para ser seguido, existe inclusive a fiscalização de órgãos para saber se aquele ritual está sendo seguido, e é uma coisa que vai agregar valor. Ainda não está sendo muito bem utilizado, mas existe um valor. Por exemplo, o que tem mais valor que a gente conhece, que talvez eu mesmo vim saber um tempo atrás, que a história do champanhe. Champanhe, na verdade, ele não é o nome de uma bebida. A bebida é um espumante. E champanhe só pode ser chamado de champanhe o espumante que é fabricado lá na região de Champagne, na França. Então a gente diz, no final do ano, champanhe. Se for da França, você está certo, é champanhe. Se for esses que são fabricados no Brasil ou em outros países aqui perto, aí você olha, não é champanhe. Aqui é espumante. Vai servir, vai comemorar do mesmo jeito, vai a virada do ano, vai ser fantástica, mas não é champanhe. Champanhe é aquele que é lá da França. Aí eu pergunto, o champanhe é mais caro ou mais barato? Então é onde está o valor agregado, o reconhecimento pela qualidade, pela história, pelo ritual e pelo padrão que é adotado, entenderam? Pois é isso, pessoal. Essas são as modalidades de como se proteger uma criação, uma invenção, um produto, um serviço ou um processo, ou seja, uma inovação. E esse registro ele é feito no Brasil pelo INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, Propriedade Industrial, através do qual você consegue manter, a sua propriedade. Inclusive é como se um título que você consegue correr atrás de quem está burlando, quem está se utilizando indevidamente daquilo que você criou. Extremamente importante no mundo da inovação, e fica o alerta para vocês, por exemplo, empresários que vão montar um negócio
já fico alerta para que vocês padronizem a marca e vocês fazem com que, por exemplo, a marca não seja utilizada por outras empresas. E é assim que funciona em todas essas espécies de propriedade intelectual. Tranquilo? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.